Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Esse vídeo é só um parêntese para poder colocar a minha posição dentro, das vertentes do arminianismo e do calvinismo, porque esse assunto que nós falamos no vídeo anterior, ele é muito debatido há pelo menos 500 anos, E ninguém nunca vai chegar num denominador comum, porque a teologia ela não pretende pontuar o que é certo, o que é errado, o entendimento correto, o entendimento... Não, é um campo de discussões, assim como a filosofia. Cada um tem um prisma, sobre o assunto e defende ali, inclusive... entre essas duas vertentes, do calvinismo e do arminianismo, ambas têm base bíblica, ambas se apoiam em versículos bíblicos, para defender os seus pontos de vista. Então, o arminianismo, ele tende a combater o calvinismo, ele veio depois. Então, o calvinismo defende que a soberania de Deus, faz com que ele determine na história não só os fatos, o que ele já revelou que acontecerá, mas também na nossa própria vida. Ele interfere nas minhas escolhas, por exemplo, Então, nós somos como robozinhos que ele conduz, Então eu faço o que ele determinou que eu fizesse, e a minha vida todinha vai ser baseada naquilo que de antemão, desde a eternidade, ele determinou que eu praticasse. Aí eu vejo as falhas, que eu vejo, é porque nesse caso, os meus pecados já não seriam meus. Se Deus determinou que eu fizesse tal coisa e que eu só poderia fazer aquilo e não teria escolha, porque segundo o calvinismo não existe livre-arbítrio, então eu pratiquei o que era para ser praticado. Então onde está meu erro, onde está meu pecado? Jesus morreu pelos meus pecados ou pelos pecados, entendeu? Para mim não encaixa, não tem coerência. Aí eles se baseiam, em Deus ter endurecido ao faraó, a Deus ter escolhido Jacó e não Esaú, a Deus ter os seus vasos de honra e os vasos de desonra. E nós já falamos, a respeito desse domínio que Deus tem sobre os fatos, De fato ele tem um plano, de fato ele é eterno, de fato ele não está subjugado a esse tempo e espaço em que nós vivemos, o tempo cronológico. Ele está fora disso, ele criou, então ele não vai ser dominado pela criatura dele, Isso tudo é fato. Agora, as minhas escolhas, se fosse para eu, se eu não tivesse escolha, ele não me mandaria escolher, Ele diz, olha, se você fizer isso, vai acontecer, você vai colher isso. Se você fizer aquilo, você vai colher outras coisas, Bênção e maldição estão diante de você, então escolhe, praticar boas obras, que é para poder receber bênçãos, porque se você praticar obras ruins, você vai receber maldições, entendeu? A Bíblia está dizendo isso. Ele mesmo diz a Caim, olha, o pecado está batendo na sua porta, mas cumpre a você dominar, ou seja, você decide se peca ou não. Aí Paulo vem dizer, olha, cuida para não cair, Não se vangloria de porque você está de pé, Porque em qualquer vacilo você pode cair, então cuida, presta atenção ali nos seus passos. Enfim, uma série de outras coisas,
que me leva a crer que, apesar de Deus me conhecer, vou usar a mim como exemplo, que é para poder ficar mais claro. Desde a eternidade, ele viu a minha história, né? E ele viu os pontos da minha vida, né? Da minha infância, de criança doente, de quase morte, né? A infância inteira de problemas com interação social, com crises, né? Até me ajustar no mundo, até conseguir me adaptar, né? Uma criança que né, tinha problemas relacionais, tinha problemas na escola, enfim. Aí entrou a adolescência, vieram crises, vieram rebeldias, vieram, né? Mas durante todo esse percurso da infância e adolescência, né, eu já aprendi a amar, né, a Jesus, porque eu ouvi sobre a fé, porque, né, por causa da minha doença e cura, eu fui praticamente evangelizada pela minha família, né? Porque eu sempre ouvi o testemunho de que foi Jesus que fez aquilo por mim, e de dentro para fora eu me sentia muito acolhida e muito amada por Deus. E aí Deus sabia de tudo isso, de toda a minha história como cristã. Só que só aos 20 anos eu fui ter contato com a fé cristã, fui aprender sobre Bíblia, né? Minha primeira Bíblia foi aos 20 anos. Então foi quando eu aprendi sobre a fé cristã, né? E a partir dali, aí ele foi me moldando, me aperfeiçoando. Isso tudo ele já viu, né? Eu só tenho acesso até o dia de hoje, né? A Janete de 47 anos. Mas Deus sabe até o meu último dia, né? Porque ele está fora do tempo, olhando para mim que estou dentro do tempo, né? Então ele conhece a minha trajetória todinha como cristã, tudo que eu deixei para trás, tudo que eu acrescentei, tudo que eu aprendi, tudo que eu vivenciei, as minhas experiências, as minhas escolhas, ele sabe tudo. Então, de antemão me conheceu, me chamou através do evangelho, porque ele chama a todos, né? Muitos são chamados. E desses que foram chamados, né, ele aperfeiçoou aqueles que vieram, ou seja, aqueles que deram ouvidos a essa mensagem, não só os que praticaram uma religiosidade, os que cumpriram protocolos, os que frequentaram determinado lugar, não esses, mas aqueles que foram sinceros, aqueles que foram, né, aqueles que entenderam, deram ouvidos ao evangelho, a palavra da verdade. E aí ele tem acesso a essas informações porque ele sonda o coração das pessoas, né? Ele é o único que nos conhece de fato, né? Porque ele sonda corações e sabe, esquadrinha a nossa alma. Então ele sabe de fato quem nós somos, se houve sinceridade, se não houve, enfim, né? Então, é claro que ele sabe que, né, que eu sou dele e, né, ou se eu não sou, ou se eu daqui para frente vai ser diferente, eu vou, né, enfim, Deus sabe o que vai acontecer comigo, se eu vou chegar vencedor ou não. Mas não significa que ele fez as minhas escolhas. Eu continuo respondendo por tudo que eu escolhi dentro do tempo, né? É por isso que eu vou prestar contas. Ele não diz que cada um vai prestar conta das suas obras? Então eu vou prestar conta das minhas obras. A responsabilidade de ter escolhido é minha. E aí os arminianos, eles fazem um caminho inverso na tentativa de combater esse Deus tirano dos calvinistas, né? Esse Deus que escolhe um povo para abençoar e joga o resto no inferno, né? Os arminianos já criam um Deus fraco, submisso ao homem, um Deus que está inerte, esperando a oração humana para poder agir, né?
Enfim, o homem faz uma campanha de 7 semanas, 10 semanas e Deus vai e atende, porque ele foi perseverante, sabe? Um Deus pequeno, um Deus fraco, um Deus inerte, um Deus que é mais mordomo do homem do que um Deus que vai exigir que o homem preste conta, entendeu? É um Deus que também, para mim, não é bíblico, nem o calvinista e nem o arminiano. Embora os dois se apoiem em versículos bíblicos, os dois têm muitas falhas, né? E eu não consigo ver, né, o Deus que a minha compreensão assimila, eu não consigo encaixar ele nem no padrão dos arminianos, nem dos calvinistas, né? Então, para mim, não existe vertente, sabe? Para mim isso é só discussões humanas que não levam a lugar nenhum. É a mesma coisa de um falar, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, né? Eu prefiro falar, eu sou de Cristo, né? Eu não descarto versículo nenhum. Eu entendo a Bíblia como uma mensagem global, do início ao fim, né? Uma mensagem que eu preciso entender, né? Para poder tomar boas escolhas, boas atitudes, né? E me faz conhecer a Deus, né? Me faz me relacionar com Deus através de Cristo, né? Porque Cristo encarnado é a figura daquilo que eu consigo conhecer de Deus. Então, eu observo a Cristo, eu observo o que os apóstolos falaram a respeito dele, eu observo as minhas próprias experiências e disso tudo eu tiro a minha fé, né? Porque o culto, ele é racional, mas a fé, ela não é racional, a fé é mistério, é um dom que Deus dá, né? E começa a trabalhar em nós, vem dele a nossa fé. Então, isso sim, eu posso até crer que entre a multidão eu fui privilegiada, eu fui favorecida em receber uma fé que eu pudesse desenvolver e sair daquela minha condição, né, que desde a infância me prejudica tanto, né? Mas assim, escolher uma vertente ou outra, eu acho perda de tempo, porque eu entendi que existem dois períodos, né, de duas esferas de tempo. O tempo de Deus, que eu não posso dominar e não posso entender, né? Que a eternidade, eu sou limitada, eu sou finita, eu sou, né? Eu tô dentro do tempo, então no máximo eu vou conseguir explicar isso aqui. Agora a eternidade está além de mim, então eu não consigo definir a eternidade, Deus, o mistério, não consigo, né? Então eu sei que ele me conhece sim, mas é o máximo que eu sei. Agora, dentro do tempo, o que eu sei é que eu vou plantar e depois eu vou colher. Tá bom, meus amigos? Um beijo para vocês, tenham um bom dia e depois nós voltamos para terminar a nossa reflexão. Um beijo para vocês.